Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom momento de estudo para vocês, independentemente do horário. Porque no ensino remoto, né, você faz o seu horário em relação às aulas, desde que você não deixe de assisti-las. Meu nome é Eliana, sou professora de língua portuguesa e dando sequência às aulas que eu já postei para vocês, que foram pessoas do discurso, elementos da comunicação. E eu quero chegar no terceiro conteúdo, que é que são as funções da linguagem, e eu preciso trabalhar aqui com vocês sobre isso. Eu vou abrir aqui a minha tela. Eu já tinha postado, sabe? Eu já tinha gravado esse vídeo, mas eu não sei por que cargas d'água a plataforma não assim não fez o upload para eu encaminhar para vocês e acabou que ficou, né, sem passar para vocês essa aula que eu estou devendo. Então, eu tinha feito no exato momento com vocês, com o arquivo que eu tinha. Agora ele ficou pronto aqui, mas de todo jeito vai ter ali o meu jeitão de ensinar, né? Minha forma de ensinar para vocês. Bom, vamos aqui comigo. Eu trabalhei com vocês os elementos da comunicação e as pessoas do discurso nas aulas anteriores. E o intuito era justamente fazer essa trilha, esse caminho, para chegar ao conteúdo propriamente dito, que são as funções da linguagem. Vamos aprender a separar funções da linguagem de tipos de linguagem e de classificação da língua. A nossa língua pode ser classificada, ela tem duas normas, a norma coloquial e a norma padrão. É o jeito nosso próprio de falar, os nossos dialetos, as variações linguísticas, e a norma padrão, que é aquela que obedece estritamente aos conceitos gramaticais. Agora, tipos de linguagem eu tenho três. Linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista, que junta as duas. Funções da linguagem é como eu vou empregar esses tipos de linguagem de acordo com o texto que eu tenho de referência, de acordo com o texto que eu produzi, de acordo com o texto que eu estou estudando, que eu estou lendo por ler, não importa, etc. Então, eu tenho 6 elementos da comunicação. Para cada elemento da comunicação, tem uma figura da linguagem. E nós vamos ver isso agora. Então, ó, o locutor, a função voltada para o locutor, que é também o meu emissor, que é também o meu remetente, né? Quem remete a mensagem, a função própria para ele é a função emotiva. Quando eu falo em função emotiva, eu estou falando em emoções. E quem é que sabe sobre as emoções? O próprio eu. Sou eu quem sei. Sou eu quem delimito as minhas emoções. Sou eu que sei a dimensão dessas emoções que eu sinto. Eu posso ir a um velório, ver que alguém está sofrendo, chorando por um ente querido que acabou de perder, mas eu não sei a dimensão da dor da pessoa. Eu sei que ela sofre, mas quem sabe a dimensão da dor e o tamanho da emoção que sente é o eu. Então, que tipo de texto eu tenho para ser classificado como função emotiva? Poesia, cartas de amor, algum bilhetinho, alguma coisa assim que eu vou jogar ali o meu sentimento. Então, se eu coloquei o meu sentimento ali, se eu projetei o meu sentimento, é a função emotiva que está presente. Se eu pego uma poesia e o eu lírico jogou todo o sentimento dele naquela poesia, a função que está presente ali é a função emotiva. Agora, se eu pego a poesia, o texto, e vou analisar o texto sem olhar o eu lírico, a função que está ali é a função poética. Porque quem escreveu o texto preocupou somente com a mensagem, não preocupou com quem iria recebê-la. Ok? Então, aí sim é a função emotiva voltada para o meu eu, para o emissor. Eu que estou sentindo, são as minhas emoções que estão ali. Eu vou escrever uma carta de amor e ali vai estar a minha emoção, o meu sentimento, ou os meus sentimentos, as minhas emoções. Função conativa ou apelativa, ela tem esses dois nomes. O que é uma função conativa e uma função apelativa?
Em quem que ela vai estar centrada? Ela vai estar centrada no interlocutor. Que tipo de texto eu tenho para focar no interlocutor? São os textos publicitários, são as campanhas, porque eu preciso fazer com que o meu anúncio, com que o meu texto chegue até aquela pessoa e o convença que a minha ideia é boa, que o que eu tenho para vender, que o que eu tenho para oferecer é ótimo, é excelente. Então, essa é a minha função da linguagem, a função conativa. Até as carteiras de cigarro, né? Quando a gente adquire, que tem lá, a gente não, porque eu não adquiro, mas infelizmente as pessoas que têm o vício de fumar, elas estão fumando e sabendo dos riscos, porque atrás da carteira de cigarro é obrigatório que se coloque os riscos que aquele produto oferece. Então tem imagens chamativas, imagens fortes de envelhecimento, de câncer, de amputação de perna, de doenças, de feridas, de asmas, de crises respiratórias, né? Então tem imagens muito fortes ali. Qual que é a função da linguagem que está predominante? A função conativa, porque eu estou fazendo um apelo ao consumidor. Mesmo que ele tenha que comprar o meu produto que eu estou vendendo, mas existe lá um apelo que, se ele continuar fumando, ele pode chegar naquelas consequências, certo? Ele pode ter aquelas consequências. E o referente? O referente, lá nos elementos da comunicação, é o meu assunto. E a função referencial é a função que vai ficar pautada no referente. Por que ela fica pautada no referente? São textos jornalísticos, são bulas de remédio, são manuais de instrução, são receitas culinárias. Elas precisam ter um referente. De onde é que eu busquei? De onde é que vem? O que aconteceu para eu ter aquela receita? Se eu pego um produto, eu tenho aqui um álcool gel, por exemplo, né? Tá aqui um álcool gel. Aí aqui eu tenho as instruções de uso, a maneira de usar. Isso aqui é um texto referencial, porque ele é o mesmo texto para mim, um texto para uma criança que ler, ele não tem diferença. Então, ele está aqui, a função referencial está aqui, nesse meu vidro de álcool. Então, o que acontece aqui quando eu falo assim, ó? São textos claros, objetivos e que precisam que o único intuito é passar a informação para alguém, que não pode ser lido de forma deturpada por esse ou por aquele. Então, onde a gente foca bastante nas notícias. Porque a notícia, se eu escrevo que o José sofreu um acidente e foi hospitalizado, a minha amiga e a minha vizinha não pode ler e entender que foi o Sebastião. Percebe? Todos terão que entender do mesmo jeito. Se eu pego a receita de um bolo e está lá 3 ovos, eu não posso entender que são 3 copos de leite. São 3 ovos. Ok? Então, essa é a função referencial da linguagem. Ela vai estar pautada onde? No referente, naquilo que eu quero dar referência, e aquilo tem que ser claro, objetivo, preciso. A mensagem, que é o elemento da comunicação, existe uma função da linguagem para ela também. A função da linguagem focada na mensagem é a função poética. Ah, tá. Mas a poesia não é lá da função... Ai, gente, a poesia não é lá da função, quando eu falo assim, da função emotiva? Gente, função poética é diferente de poesia. A função poética vai estar centrada nas emoções do eu, do sujeito, porque ele vai passar emoção no texto dele. Agora, a poesia vai estar lá na função emotiva. Agora, a função poética é aquela que o meu foco é a mensagem. Então, aquela mensagem elaborada, trabalhada. Por isso que no início da aula eu citei os livros literários. Porque quem escreve uma poesia, quem escreve um conto, uma fábula, uma crônica, está mais preocupado com a escrita em si do que em quem vai receber essa escrita, essa produção que ele fez. Então, o foco aqui é a mensagem. Por isso que é a função poética, que eu vou trabalhar muito o sentido figurado, o sentido conotativo, a ambiguidade, né? Então, esse tipo de texto vai me permitir isso, esse tipo de texto vai me dar essa opção, essa margem. O código. O que é o código? O código nada mais é do que a nossa própria língua. É a nossa língua.
Se eu estou no Brasil, se eu moro no Brasil, o código que eu uso é a língua portuguesa. Se eu fosse da Itália, o código seria a língua italiana. Então, o código é minha própria língua. Como eu passo esse código, aí sim é diferente. Vocês vão dizer assim, professora, mas Libras, por exemplo, é uma outra língua dentro da língua brasileira. Sim, Libras é uma outra língua para eu me comunicar com os surdos e para que os surdos se comuniquem entre eles. Mas é preciso lembrar que por detrás das Libras está o código que é o nosso idioma, que é a língua portuguesa. Eles não estão fazendo Libras, eles não estão sinalizando em Libras usando outra língua. Eles estão sinalizando em Libras usando a língua portuguesa. Assim como na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles vão sinalizar Libras usando o código que é a língua portuguesa. Tá, professor? Mas que tipo de função é para o código? A função metalinguística. Metalinguística, metalinguagem está sempre presente no Enem. O que quer dizer isso? Função metalinguística é centralizada no código, na própria língua. O que é mais importante aqui? A língua. Eu passar a mensagem dentro daquela língua para atingir aquele público que eu quero atingir. Então, eu tenho poesia para falar de poesia, eu tenho receita para ensinar a fazer receita, eu tenho sermão para falar de sermão. Um claro exemplo disso é o sermão da 60ª, do padre Antônio Vieira, porque lá ele escreve um sermão, na estrutura do sermão todinha, aquele sermão religioso, para explicar como que o sermão tem que ser feito. Então, ele usou o próprio sermão. Quer na vida prática? Tem aluno aí que está reclamando assim que não aguenta mais arrumar casa, porque como ele está em casa, a mãe coloca para fazer tudo, né? Coloca ele para trabalhar e etc, etc. Tá. Mas às vezes a mãe precisa de uma resposta imediata. Até o professor também, muitas das vezes, precisa de uma resposta imediata. E a mãe coloca você lá para limpar a casa. E você não está limpando do jeito que ela pediu, do jeito que ela quer. Então ela vai lá, pega o rodo de posse dele, ó, faz assim, assim, arruma desse jeito. O que ela está fazendo? Ela está usando a função metalinguística. Ela está ensinando você a fazer, fazendo. Ela está te explicando, fazendo ao mesmo tempo. É uma função metalinguística. É um exemplo de metalinguagem, tá? Então é você usar a própria língua para falar da própria língua. É você usar o próprio instrumento para falar do próprio instrumento. Essa é a função metalinguística. E o canal? Mais importante de tudo é que nós nos comuniquemos. Nós precisamos nos comunicar. O ser humano tem necessidade de se comunicar. É próprio nosso. Porque senão, pensa, eu seria uma estátua, eu seria imóvel. Eu preciso me comunicar. Né? Se até os animais se comunicam um com o outro, imagina se eu não vou me comunicar, se eu sei falar, se eu sei ler, se eu sei escrever. E essa comunicação precisa de um canal. Ela precisa chegar até o outro através de um canal. E a função da linguagem que precisa de canal para chegar a mensagem até o outro é a função fática. Vou dar um exemplo. Se eu não tivesse o canal de internet aqui, eu não conseguiria fazer essa mensagem chegar a vocês dessa forma. Pensa o tanto que seria difícil se eu não tivesse o canal, a plataforma, a internet, né? O computador. Eu preciso de um canal para que chegue. E a função fática é a função que pauta no canal. Se não tiver um canal, a mensagem não vai chegar. Olhem só, eu estou aqui, ó, do lado da rua. Vem o meu colega do outro lado da rua. Quando eu o vejo, eu faço tchau para ele. Ele faz tchau para mim. Então, olha, nós nos comunicamos. Olha o nosso código. E olha o canal que nós usamos. A mão. Esse foi o canal para a mensagem chegar do outro lado da rua. O canal, às vezes, em casa, eu estou conversando com os meus pais, com colegas, com amigos. Você está conversando aí com seus pais, com irmãos, se você tiver. E o canal que você está usando é a própria voz, é a própria fala que você está utilizando. Então, a função fática é pautada no canal. Pega o telefone, que as pessoas já perderam o hábito de ligar. Alô, alô, oi, está me ouvindo? Eu estou testando o canal. Então, a função fática é aquela que testa o canal. E eu convido a vocês, comecem a observar essas funções no seu dia a dia.
Você usa todas as funções sem perceber. Você só não sabe o nome. A gente não vive sem o nosso código, que é a língua portuguesa, então a todo momento eu estou com a função metalinguística. Quando eu quero escrever, que eu quero elaborar o meu texto, eu vou para a função poética. Quando eu quero jogar as minhas emoções no meu texto, eu estou ali na função emotiva. Quando eu quero fazer um apelo para minha mãe, mãe, por favor, deixe eu ir, mãe, não tem perigo, lá ninguém tem Covid, mãe. Eu preciso tanto ir na casa do meu colega. Olha a função apelativa, o seu poder de persuasão aparecendo para convencer a sua mãe a deixá-lo sair de casa. Perceberam? E olha o canal que você está usando. Aqui, ó, a sua própria fala. O canal aqui, ó, da sua fala, né? Você está usando, você está expondo isso. Se eu vou sair de casa, deixo um bilhete para alguém, ao canal que eu estou usando, o próprio bilhete, o papel, a caneta. Então, isso está tudo presente no nosso dia a dia. Basta nós observarmos, basta nós começarmos a aplicar os conteúdos que aprendemos na sala de aula, trazer para a nossa vida diária, que você vai observar o quanto você usa todos eles e só não sabe o nome, ok? Então, você vai ver assim, nossa, eu estou usando aqui a função metalinguística, né? Porque eu acabei ensinando a fazer o bolo usando a própria receita do bolo. Então, a função metalinguística está presente, certo? Então, ou você observar, você chega e dá uma notícia em casa, nossa, você viu hoje, morreram tantos de Covid, mas se curaram tantos, o que é mais importante? A cura, né? Então, nossa, olha só a notícia, todo mundo entendeu do mesmo jeito a notícia. Ela não pode chegar diferente, você usou a função referencial, ok? Estudem, busquem, apliquem os conteúdos que vocês aprendem no dia a dia, porque a gente só aprende a partir do momento que eu começo a usar aquilo que eu aprendi, tá? Eu só aprendo a fazer comida se eu começar a usar as coisas que eu li, que eu vi, e eu vou usar, aí eu aprendo. Eu aprendo a fazer as coisas a partir do momento que eu começo a colocar em prática. Tanto é que, se eu não colocar em prática, entra em esquecimento. Ok? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, tá? E até a próxima. Bons estudos!